Eu fico feliz de estar aqui, né? Sou grato primeiramente a Deus, porque sem Ele eu e você não estaríamos aqui, né? Mas é por Ele, para Ele, são todas as glórias, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado em meias barreiras, em meias dificuldades, em meias lutas. O Senhor sempre tem nos sustentado. É bem verdade que você hoje pode olhar para nós, olhar para o nosso dia, olhar para essa semana de guerra e falar: eu sou um milagre na mão do Senhor. Eu sou, aleluia, sobrevivente, aleluia, de Deus. Eu sou sobrevivente porque sobrevivi a ataques, sobrevivi guerra, sobrevivi sobre as perseguições, fui sobrevivente no meio das calúnias, sobrevivente na hora que todo mundo tentou me colocar lá embaixo, sobrevivi tudo isso por amor à obra de Deus, por amor a Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus levantou eu e você, aleluia, para ser, como foi falado, ser diferente, ser mensageiro, ser escolhido. Se você sobreviveu a tudo isso, é porque Deus tem propósito sobre a minha e sobre a tua vida. É por isso que eu e você não pode parar. É por isso que eu e você não pode desistir. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem razão, se você tem motivo para dar glória a Deus, então dá glória a Ele. Se você tem motivo para agradecer, agradeça a Ele. Se você tem motivo nesta noite, aleluia, para rasgar as vestes, rasgar a boca, aleluia, e glorificar a Ele, então glorifica a Ele. Aleluias. Glória a Deus. Eu creio que a gente teria muitos motivos para agradecer a este Deus, porque em meias lutas, em meias guerras, olha para tantas dificuldades que você passou, olha as tantas lutas, nem era para ele você estar aqui. Quantas pessoas olhar para mim, para você e falar: mas fogo de palha, vai para a igreja, mas daqui a pouco sai. Quantas pessoas torceram para ver a minha queda para a queda, mas você chegou até aqui. Mas se você chegou aqui, nada mais que justo a gente ofertar a melhor oferta para Ele, uma oferta esmiuçada para Ele. Sabe o que é? Esmiuçar é você apertar, aleluia, até essa última gota de adoração. Sabe quando você pega um limão, você aperta ele até sair a última gota? Aquilo se chama esmiuçar. Você dá aquilo o teu melhor para Ele. Se o teu melhor é no louvor, então louve. Se o teu melhor nesta noite é glorificar, então glorifica. Se o teu melhor é no choro, então chore. Mas dá o seu melhor para Ele. Ele é merecedor de tudo isso. Dá o seu melhor para Ele, porque por muitos você nem estaria aqui. É por esse motivo que eu e você tem que dar uma melhor oferta para Ele. É por esse motivo que você tem que ofertar a melhor oferta para Ele. Porque quem era eu e você outra hora? Que valor você tinha? No meio da humanidade, Satanás colocava um apelido em você. Você não tinha respeito, não tinha moral nenhuma. Você era chamado através de apelidos, não era pelo teu nome. Mas hoje a sociedade te olha, e aí Deus olha lá e diz e fala: chama ele, Satanás, pelo nome dele, porque ele tem nome, ele tem identidade, aleluia, ele tem sinal, ele é escolhido, ele é diferente, chama ele pelo nome dele. Esse respeito que você tem, você não conquistou pelos teus braços, mas foi porque Deus colocou sobre você. Amém? Isso tem a ver com a palavra que está no capítulo 3, versículo 11. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas veredas
nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos, e toda a nação dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Posso aceitar glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus, Malaquias capítulo 3. A missionária enquanto está falando, você não falou dele. É prestar atenção, que foi falado. Campanha, capítulo 3, versículo 11. Oh, glória. Mas é benção. Glória a Deus. Depois eu puxo a tua orelha, viu? Tem que estar ligado, irmãos. Aleluia. Eu quero agradecer a vida do meu irmão Tiago, como foi falado, a gente veio da vida de bagunça lá fora, mas Jesus achou graça em mim, achou graça no Tiago. Aleluia. A nós pode olhar para nós e falar assim: eu não sou merecedor disso, Jesus. mas o Senhor achou por bem nos salvar. Aleluia. Tem gente que se incomoda, mas hoje eu já aprendi a me acostumar com isso. Pode se incomodar, pode se levantar no inferno, mas se Jesus escolheu para fazer a boa obra, aleluia, eu não estou nem aí, irmão, porque quem me justifica, quem justifica você, varão, é Jesus de Nazaré. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, o profeta Malaquias exerceu seu ministério perto da metade do 5º século antes de Cristo. Foi o último profeta levantado por Deus no Antigo Testamento. Aleluia, seu nome significa meu mensageiro. Oh, glória. E ele foi de fato o último mensageiro. Aleluia. Do Antigo Testamento levantado por Deus. Aleluia. Ele foi levantado por Deus para denunciar e pronunciar a corrupção, sacerdócio de Levíticos, aleluia, e a forma relaxada com o povo estava dentro da casa do Senhor, aleluia, e oferecia suas ofertas de sacrifício. É por isso que Malaquias ele é levantado como profeta. Glória a Deus. E enquanto os compatriotas deles, aleluia, que antecederam Ageu e Zacarias foram instituídos para levantar o templo, aleluia, do Senhor em Jerusalém, Malaquias tinha sido levantado para levar a mensagem do Evangelho, para consertar a casa de Israel, para falar para o povo, aleluia, sobre a oferta, sobre o dízimo, a qual o povo estava, os sacerdotes, o povo roubava do Senhor. Oh, glória! E é bem verdade que a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Malaquias, ele vai dizer, o Senhor diz, aleluia, eu sempre os amei. Mas vocês perguntaram, como é que nos amaste? E o Senhor respondeu, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação de sua herança e aos chacais dos desertos. Então, quando Malaquias ele começa a pregar este evangelho, e o Senhor começa a pegar, a usar a boca de Malaquias para ministrar o evangelho do Senhor sobre este povo. Era um povo que estava corrompido, era um povo que vivia, aleluia, numa idolatria. Aleluia, Malaquias ele está pregando e dizendo, olha, aleluia, dar, aleluia, uma oferta decente ao Senhor. Ó casa de Israel, aleluia, faça o culto, aleluia, com reverência ao Senhor. Aleluia. Tenha mais reverência ao nome do Senhor. E Malaquias, aleluia, quando ele começa a pregar, ele está falando, olha,
aleluia, enquanto vocês pregar, aleluia, enquanto vocês consertar, enquanto vocês se consertar, não se consertar com Deus, aleluia, vocês vão viver, aleluia, deste resto, dessas migalhas. Você vai viver com essa vida travada. Você vai viver nessas dificuldades, porque o povo estava num pecado terrível. O povo estava com uma vida amarrada. Oh glória! E é interessante, aleluia, que Malaquias ele está falando: olha, eu estou preparando o caminho, porque vai vir um mensageiro da aliança. Aleluia. Oh glória! E quando ele está falando do mensageiro, ele está citando do mesmo homem a qual João está dizendo no capítulo 2, que era Jesus Cristo que viria, aleluia, para fazer uma aliança com esse povo. Porque não lembrar que também não só Malaquias está dizendo isso, mas tem um profeta, meu pastor, que eu admiro demais, que eles também estavam alertando o povo. Pensa no profeta, irmão, porque aleluia, profetizar algo que já aconteceu é fácil, mas para você profetizar a característica de uma pessoa que você nem viu, mas alguém lá de cima está passando esta profecia para você. Glória a Deus. E não só por causa disso, eu acho interessante que Deus olha para este homem, para este profeta e fala assim: olha, eu preciso levar alguém, um mensageiro, para anunciar o meu evangelho para este povo rebelde, para esta casa rebelde, para este povo do coração corrompido, do coração duro, que eu irei te levar. E este profeta fala: eis-me aqui, Senhor. Só que tem um porém. Aleluia, meus lábios são impuros. Quando eu olho para esse profeta Isaías, a revelação que ele tem sem ele conhecer a Deus. Ele está dizendo que deu crédito às nossas pregações. E quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, não tinha formosura. Olhamos para ele, mas não via nenhuma beleza para que a nós se agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Oh, aleluia! Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como o de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso nenhum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si as nossas, aleluia, e nós consideramos, aleluia, como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, foi castigado, aleluia, que nos trouxe a paz que estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Era deste profeta a qual este profeta aleluia, Isaías está falando deste mensageiro. Era um mensageiro a qual Malaquias estava anunciando. Imagina Malaquias nos dias de hoje, como Noé, um grande mensageiro de Deus, dizendo, aleluia, que o dilúvio viria. Como Pedro, aleluia, combatendo diante do povo, aleluia, até contra o sacerdote, até contra os exércitos, quando vinha prender ele, e o exército olhava para Pedro e dizia: quem é o nome desse que você está pregando? Eu estou pregando o nome daquele que vocês têm crucificado, daquele que vocês tiraram o sangue dele. Se você não parar de
pregar, aleluia, você que vai ser crucificado, você que vai ser condenado. Então Pedro estava dizendo: eu como mensageiro de Cristo, se for para mim ser morto, então me mate, mas eu não vou parar. Glória a Deus. Eram profetas que eram levantados, que estava disposto a entregar a tua vida para um evangelho que dava vida. Não é o evangelho que estão pregando no dia de hoje, que só dá, não. Oh, glória a Deus. O evangelho que Malaquias estava pregando, falando assim: eu quero mais reverência no meu culto. Glória a Deus. Eu quero um culto adorado em espírito e verdade. E é maravilhoso. O céu só vai voltar a se abrir para vocês se vocês consertarem a tua casa, ó casa de Israel. Glória a Deus. Mas não pode hoje, pastor, porque se o pastor prega isso, o pastor, aleluia, está oprimindo. É uma igreja que está acostumada com facilidade. Mas imagina Malaquias pegando, e Deus pegando na mão de Malaquias: Malaquias, é você que vai pregar para o meu povo, mas você vai falar para o meu povo que não é no teu nome, mas é o Senhor dos Exércitos que está falando. Por quê? Porque, aleluia, quando eles virem, aleluia, te afrontar, você vai falar para eles: vai reclamar com o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Prega para esse povo frouxo, que eles acham que estão fazendo, estão oculto, que eu não estou vendo. E o povo está falando assim. Malaquias está perguntando: vocês entristecem o Senhor, no capítulo 2. São 4 páginas, são 4 capítulos de Malaquias, mas foi o suficiente, aleluia, para ele mostrar para o povo o caminho. No capítulo 2 ele está dizendo: vocês dizem o que nós fizemos para o Senhor? Por que o Senhor está triste comigo, sendo que nós não fez nada? Ou seja, você acha que o Senhor não está vendo? Aí Jesus, aleluia, Malaquias fala para eles: vocês acham que está enganando a Deus? Vocês acham que está enganando a Deus? Mas pastor, ele dava as ofertas. Irmão, se for para ofertar a Deus de qualquer jeito, com o coração duro, não oferta. Se for para fazer a obra de qualquer maneira, não faz. Se for para dar um sacrifício para Deus, mas depois fica falando: pastor, aquele dia eu tive que me sacrificar, aquele dia que não sei o que, aquele dia me custou muito caro, então não faz. Eita glória. Se for para fazer de qualquer maneira, nem pisa o pé, não toca. Aleluia! Aleluia, Jesus. Era o que Deus estava falando através de Malaquias. As minhas coisas têm que ser com reverência, tem que ser com ordem de essência. Quantas pessoas, pastor, hoje em dia, que quer fazer de qualquer maneira, quer pregar de qualquer jeito, pega esposos por aí, sai copiando aleluia de tudo, aleluia, e sai dando comida estragada. E aí às vezes quando Deus usa o pastor para repreender: toma cuidado com as comidas estragadas que vocês estão comendo, eles não aceitam. Sabe por que o povo estava morto? Porque saía comendo qualquer comida que estava por aí, qualquer resto que estava por aí. Aí o povo estava falando: Jesus não tá, o Senhor já nos esqueceu. Mas chegou um momento que Deus falou assim: antes de eu fechar, antes de eu ficar em silêncio, ainda vou levantar o profeta para falar a última vez com o meu povo. Porque de Malaquias até a vinda de Cristo, o povo fica em silêncio, fica um certo período sem ouvir a voz de Deus.
A Bíblia não menciona, né, pastor? Mas historiadores dizem que o período do Velho Testamento, do último profeta Malaquias, até a vinda, até levantar João Batista, não se levantou outro profeta no meio, a não ser João Batista. O Senhor se cala, o céu se fecha, o povo fica no deserto, até Deus, aleluia, levantar João Batista para começar a pregar novamente. Aleluia, Jesus. Mas por quê? Porque muitas das vezes o Senhor levanta os pequenos para levar a mensagem, o evangelho. E muitas das vezes as pessoas, a primeira coisa que a igreja faz é falar: está se achando demais. Vamos cortar as asinhas dele para ele parar. Eu prefiro matar ele espiritualmente, calar ele, ver ele no mundo, do que ele ficar falando o que ele quer. Mas quem é profeta, quem é escolhido por Deus, não é qualquer um que vai parar, irmão. Aleluia! É, meu Deus, aleluia. Não é qualquer um que vai parar. Ele pode até se desanimar no meio da caminhada, mas Jesus vai levantar, Jesus vai, aleluia, vai dar alimento, Jesus vai dar água, Jesus vai dar um corpo para sustentar e vai falar: filho, se põe de pé, porque a obra ainda é grande. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem foi escolhido para pregar o evangelho de Deus não é qualquer um que vai parar a obra que Deus tem. Ai, meu Deus. Mas Deus está usando, irmão. A igreja, aleluia, está perdendo os seus princípios. Como Malaquias, Deus fala para Malaquias, fala que é o Senhor dos exércitos, não é você, não, é eu que estou falando. A minha igreja está relaxada. Relaxada é quando a igreja faz de qualquer jeito, está tudo bagunçado, está tudo fora de ordem. É, irmão. E Jesus vai assistir lá com os olhos filtrados, olhando. Você por aí, pastor, igreja, com todo respeito, não é porque eu estou na tua casa, mas o Chico sabe, mas vai pregar por aí. A minha igreja, quando eu fui pintar amarela e branca assim, eu quero a minha igreja com as características de uma igreja antiga. Pode falar que eu sou velho, mas a minha igreja vai contar hino da harpa, vai começar do mesmo jeito, com os 3 hinos da harpa, vai ter a palavra inicial, vai ter a pregação e vai ter o encerramento. Glória a E Deus. vai ter oração. Pastor, por que está falando? Porque ele já não está batendo mais. O diabo está bagunçando a igreja e a igreja está dormindo, que nem aquele tempo. Mas existe um general que está lá em cima olhando tudo. Aleluia! Aleluia. E ele vai levantar profeta, ele vai levantar mensageiro para consertar a casa do Senhor antes que ele venha. Aleluia. Porque não vai subir assim. Igrejas, vocês estão perdendo a essência da oração, meu pastor. Para ofertar na casa do Senhor é uma briga, mas se colocar uma barraca lá fora e vender bolo, é rapidinho. É, irmão. Na casa do Senhor não pode ajudar em nada, mas lá fora tem tempo para tudo. Era disso que o Senhor estava falando. Aleluia! Glória a Não é Deus. só oferta financeira, não, mas ofertar o teu melhor, o teu tempo. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que sair correndo, eu não tenho tempo para vir para a igreja. Mas quando chega lá em casa, lá, a primeira coisa que faz é ligar para a irmã, ligar para a vizinha e ficar com 1 hora, 2 horas fofocando. Jesus está vendo. Oh, Deus maravilhoso! Mas tempo para vir na casa do Senhor, para ir para a casa do Senhor, não tem mais. É difícil você encontrar dentro da igreja pessoas que estejam de prontidão falando assim, sem o pastor pedir e falar assim: irmão, pastor, eu estou ligando aqui para falar que eu quero arrumar a igreja. Pastor, eu estou ligando aqui porque hoje eu quero ajudar as irmãs para se consagrar. Eu estou ligando aqui, pastor, porque eu quero ajudar as irmãs para ir bater na casa da irmã que está enferma. Eu estou ligando aqui, pastor, para ir na rua evangelizar, não tem mais. Aleluia! Aleluia, Jesus. Eu estou falando que eu vim de uma geração, agora nós ficávamos na porta da minha casa, você lembra, tio? Passava um monte de irmão pentecostal
pentecostal, assembleano, universal, de todas as igrejas, mas ele saía pregando. Glória a Deus. Até as irmãs do coque estão sumindo. Ou eu estou mentindo? Porque até o povo que era antigo, tinha um costume antigo, estão se acostumando, se adaptando com a geração de hoje. A gente não pode. A gente é eleito. A gente conhece o caminho e a verdade. A gente não pode deixar os costumes entrar dentro do nosso coração, não corromper, dizendo isso é normal, irmão, não tem nada a ver não. Pode tirar o sino da harpa, não tem nada a ver não. Pode pintar a igreja de preto, colocar uma luz de fundo, não tem nada a ver não. Pode colocar a luz no fumaça dentro da igreja, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver para você, porque você vai ficar no inferno. Eita, glória a Deus. O diabo está falando, não tem nada a ver, sabe por quê? Porque o diabo quer ver eu, você, a sua família, minha família no inferno. Deus é luz, Deus não é treva, irmão. Esse negócio de ficar tudo preto. Eu não estou saindo da prova não. Eu estou falando, ajudando isso daqui, que a igreja estava relaxada e bagunçada por causa disso. Que tudo que falava para o sacerdote pode, não tem nada a ver não. Ah, eu vou pegar mais oferta aqui escondido. Pode? O Senhor já não está vendo mais nada mesmo. Eu vou pegar mais ofertas, vou comprar um negocinho ali. Pode? Não tem nada a ver não. Aí Jesus sonhando. Só que naquele tempo eles teve sorte porque Jesus levantou um profeta para trazer um arrependimento e avisar que a aliança o Senhor queria renovar com ele. Eita, glória. Aleluia. Aquele tempo ainda não era o tempo da graça. Fiel é o teu nome, Jesus. Agora é diferente, a história mudou, a gente está no tempo da graça. A oportunidade que nós temos não é quando Jesus voltar e nos levar, não. A oportunidade que nós temos de fazer as coisas para certa para Deus é agora. Ah, mas Deus fala que antes de ele vir a gente vai brigar, porque o céu é tomado à força, o céu está sendo tomado à força neste momento, irmão. Todos os dias a gente está brigando para ganhar o céu, para ganhar a salvação. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Deus não pediu para você, Deus não te chamou para você ir pela cabeça de ninguém, para ficar dependendo de opinião de ninguém. Deus te chamou para ser uma pessoa que tem um objetivo, de ser uma pessoa diferente dentro da casa dele. A única opinião que você tem que ouvir é de Cristo. Jesus, ele te oferta tudo dentro da igreja, todo tipo de trajetória para a tua vida, tanto na área financeira como na área sentimental. Aqui em Malaquias ele está falando disso. Se volte para o Senhor. Glória a Deus. Tenha mais reverência. Os casamentos estavam sendo destruídos. Os casamentos já não tinham mais diálogo. E não sei se você é diferente, pastor. O que mais envergonha é os casamentos evangélicos de hoje. Eu não estou generalizando, mas é muitos. Verdade, Senhor. Eu vou casar com aquela ali, se aquela ali ela pegar um pouquinho de barriga, eu jogo fora e pego outra. Aquela ali pegou uma cicatriz, aqui pegou uma estria, pegou ela, jogo fora, pegou outra novinha. E assim vai casando, irmão. E o diabo está falando sempre no ouvido da igreja, não tem nada a ver. Você pode. Você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. É o que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Glória, meu Deus. Mas sabe por que a igreja está ouvindo isso? Porque a igreja perdeu a intimidade com Deus. Oh, Deus maravilhoso. Porque a igreja já não ora como orava mais. A reverência, só se tem reverência, pastor, ainda. Se você encontrar crente que tem reverência e falar isso daí é homem de Deus, é porque ele, antes de acontecer tudo que está acontecendo, ele já dobrava o joelho e falava: Senhor, não deixa que a corrupção venha me corromper também. Glória a Deus. Ele está sempre nos pés de Jesus.
Você ainda acha homens com essências, mulher com essências, acha. Mas é pouco, pastor, dá para contar o dedo? Não dá. Dá para contar o dedo, irmão. Aleluia, meu Deus. Dá para contar no dedo das pessoas que você pode confiar. Dá para contar no dedo das pessoas que você pode falar, cheio da presença de Deus. Eu estava pesquisando, esmiuçando um pouquinho a palavra de Deus, pastor. Aquele profeta naquele tempo, além de ele falar o que Deus manda, eles eram cheios da presença de Deus. Eles estavam hábitos a ouvir a voz de Deus. E o que me chama a atenção, Diego, o que me chama a atenção é que quando a pessoa era cheia da presença de Deus, e viu uma pessoa que nem o pecador e falasse assim, profeta, eu pequei, eu estou triste, cometi um pecado contra Deus. Ele falava, vamos orar. Ele era teu amigo naquele momento. Mas hoje em dia, vai você, Diego, comentar com algum profeta que está cheio da presença de Deus. No outro dia está no noticiário, o Diego pecou. Está vendo lá, o profeta pecou. É dentro da igreja, é crente. Que presença de Deus é essa, irmão? Que deseja ver a queda do seu irmão? Que presença é essa? Aqui você está no manto, está pulando, está falando em língua, mas lá fora você está ouvindo o que não deve. As músicas seculares. Que presença é essa que dentro da frente do pastor você tem reverência, que você fala certinho, você é educado, mas lá no seu serviço você é ignorante. Eita Deus, aleluia, Jesus. Que presença é essa? Essa presença não é de Deus, não. É o espírito do engano que está enganando muita pessoa por aí. Porque quem tem a presença de Deus tem paz. Como foi falado, tem paz. Ele transmite paz. Ele só transporta a paz por onde ele passa. Aleluia, Jesus. Quem tem a presença de Deus, irmão, só não vive na prova, não. Eu tenho pregado muito por aí. Que presença é essa, pastor? Que você só vive em guerra, só em prova, em prova, em prova. A tua vida não anda, a tua área financeira não anda, teu casamento não anda, nada na tua vida anda. Que presença é essa que você começa uma coisa e para no meio do caminho? Que presença é essa que não faz você ter compromisso com a obra de Deus? É isso que Deus estava falando para o povo, a minha presença você não tem, não. Porque quem tem a minha presença tem fidelidade comigo, tem responsabilidade, tem caráter, tem postura, é diferenciado. Aí Jesus estava falando, mas eu vou renovar a minha aliança com vocês. E eu falo sobre a boca de Zacarias: oferta à minha casa o teu melhor, a tua oferta, e tenha fidelidade comigo, e faça prova de mim, para vocês verem que eu, o Senhor, não abrirei a porta do céu sobre a tua vida, derramarei bênçãos sobre o teu lar. Mas quando Deus está falando, eu me responsabilizo, eu me garanto por aquilo que eu falo. Mas e você? Tem se responsabilizado por aquilo que você tem prometido para Deus? É noite de você refletir. Sabe por que muitas das vezes, como foi falado aqui, traga todos os dízimos à casa do Senhor, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Põe-me à prova nisto dos exércitos, e eu lhe abrirei a janela do céu, e derramarei sobre vocês bênçãos sem medida. Aí fala assim que tem um espírito, né, que tranca, que bloqueia tudo aquilo que nós temos. Isso é fato, irmão. Aquele espírito da miséria, aquele espírito igual aquela mulher tinha, que ela falava, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha. A gente vem para a presença de Deus para comer o melhor desta terra. Aleluia. Mas ele fala, se vocês me obedecerem, buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. A gente o Senhor nos chama como filho deles, para comer o melhor.
Jesus não quer que você fique comendo migalha. Que o espírito da avareza entra na tua vida. Mas o espírito da avareza entra na nossa vida não é porque só Deus permite, não. É porque em você dá brecha. É porque muitas das vezes, sabe onde começa as brechas? Começa uma campanha, não termina a campanha. Faz um voto, não termina o voto. Mas quando você estava lá no mundo, aí você falava, amigo, amanhã vai pro rolê, e eu prometo que amanhã vai comprar um litrão de uísque, não era assim? E comprava. Com o diabo você fazia um pacto e você era fiel. Mas na casa do Senhor não consegue. Oh, Deus maravilhoso. Você falava pro varão lá, a gente vai pro cinema e eu que vou bancar tudo. Você bancar, mas na casa do Senhor, você fala assim, eu vou começar a campanha, não consegue cumprir. Fala, Senhor, me ajuda a ter mais fidelidade. Aleluia. E você não é crente de ficar no meio termo, irmão. O Senhor fala em Mateus, aleluia, que a palavra do crente tem que ser assim, sim, não, passando disso, é procedência maligna. Pastor, se eu não visse aqui, é só se o Senhor me levasse para o hospital. Caso contrário, eu com o Tiago me conhece, eu sou chato com isso. Porque não é a palavra de Deus. Que presença é essa aqui que você não consegue mais viver? A igreja em si, eu estou falando nós todos, até para mim. Como que a gente fala assim, não, eu leio a palavra de Deus, mas não coloco em prática. Eu sou cheio da presença de Deus, mas por quê? Porque eu falo em língua, não. Ser cheio da presença de Deus é você colocar a palavra de Deus em prática. É trazer ela para a tua vida. Aleluia, Deus. Um povo ignorante, um povo que você não consegue mais dialogar. Um povo que fala, se me der 5 minutinhos eu quero abrir na porrada. Que presença é essa? Por isso que Deus, a gente tem que pedir para Deus renovar nossa aliança conosco todos os dias. Porque todos os dias nós quebramos nossa comunhão com Deus quando a gente deixa a ira entrar dentro de nós. A soberba entrar dentro de nós. Quando a gente fechamos a mão para a obra de Deus. Isso tudo, irmão, é detalhes que vem pedir você de ter acesso ao céu. Verdade. Porque do mesmo jeito que você fechasse a mão para a obra de Deus, do mesmo jeito que você negaste a Deus, chega naquele grande dia, Ele vai olhar e vai falar, não te conheço. Mas Senhor, eu falei no teu nome, eu já ouvi falar do Senhor, mas eu não te conheço. Ouvir falar de Jesus não é ter encontro com Deus, irmão. Ter encontro com Deus é ter uma vida transformada. Verdade. Tem provas, eu falo isso. Tem prova que Deus nos coloca, mas tem prova que a gente que entra. Tem prova que a gente que entra. Pastor, eu já ouvi tanta pessoa falar assim, ó, eu não sirvo a Deus, eu não vou para a igreja. Mas eu vi até macumbeiro falando assim, mas eu tenho tanto temor a Ele, que eu vou lá só para agradecer a Deus e dar meu dízimo, dar minha oferta e agradecer. Mas eu falei, mas você não. Eu até brinquei com ele para ver se ele ia falar alguma coisa, né? Falei assim, mas você não se pergunta se o pastor vai roubar, né? Porque a piadinha hoje em dia é isso. E ele faz o pastor fazer a consciência dele. Meu negócio é com Deus. Aleluia. Se é tão macumbeiro, irmão, tem essa mente, essa personalidade, porque a igreja não consegue ter. A igreja do Senhor, irmão, é uma igreja que era para ser uma igreja próspera. Olha as igrejas aí, hoje em dia, tem que ficar mendigando, tem que ficar se rastejando, pedindo. Você acha que a casa do Senhor era para estar assim, pastor? Não era, irmãos. A casa do Senhor era para viver de fartura. Mas o povo, aleluia, prefere abrir a mão lá fora do que abrir a mão para a obra de Deus. Vai lá no centro de macumba, no centro de umbanda, e pergunta quanto que é aquele traje que ele usa para ele fazer um dia de trabalho, o quanto que eles gastam naqueles panos, naquela sopa, naquelas frutas, naqueles alimentos. Ele investe para aquilo. Você já pesquisou sobre a Páscoa que era feito no dia do Pentecostes, quando falecido, pastor? Para descer o
Pentecostes, o povo se preparava 40 dias antes. Glória a Deus. Jejuava, orava 40 dias antes. Aquele que não podia dar dinheiro levava fruta. Aquele que não tinha ouro para levar, não tinha prata para levar, levava fruta, levava gado. Outros, aleluia, ajudavam com costura. Outros ajudavam, aleluia, na mão de obra. Mas de alguma forma eles ofertavam o teu melhor. Glória a Deus. Às vezes você não pode ofertar financeiramente. Deus ele conhece o teu coração, ele sabe disso. Mas se você não pode ofertar financeiramente, oferta, aleluia, com a sua disposição, com o seu tempo. Mas oferta o melhor. Glória a Deus. Mas eu oferto o meu melhor que nada, irmão. Muitas das vezes eu cheguei num culto, a pessoa, o pastor estava rasgando a sua garganta te falando do amor de Deus. Às vezes o pastor fica 3 dias orando, aleluia, pedindo para Deus uma palavra para trazer para a igreja, e a igreja está no celular. E a igreja está conversando com a irmã, tudo desapercebida. Será que esse é o melhor que você tem para dar para Deus? Eu estou falando só de você, não estou falando de mim. Eu estou falando de nós tudo. Glória a Deus. Se Deus pegar a nossa geração lá em cima e comparar com as outras gerações, será que ela vai chegar ao pé? Porque aquela geração era idólatra, se prostituía. Mas quando era Diego, para se arrepender, ele se enrolava até na cinza para chamar a atenção de Deus. Glória a Deus. E eu encerro minha pregação, essa ministração que o Senhor me colocou até aqui, fazendo uma pergunta que o Senhor me colocou no meu coração. Às vezes você pede tanto para Deus, mas qual foi o dia que você tirou para vir na casa do Senhor para falar? Só vou agradecer. Glória a Deus. Agradecer até por um momento que o Senhor falou comigo. Agradecer até pelos momentos de luta. Porque mesmo com a luta, mesmo você não falando comigo, mesmo você me colocando nas provas, mas o Senhor tem me guardado dentro da tua casa. Aleluia. Mesmo você não filho rebelde, mesmo você não filho, aleluia, que muitas das vezes desagrada o Senhor tem me guardado. Será que você está agradecido? Se pé de pé. Deus. Sai para a tua casa falando assim: Senhor, eu preciso dar o melhor para ti. Se você, o que eu vou falar aqui, se você achar que isso daqui não é suficiente, irmão, então aí você tem que nascer de novo. Quando você tiver um tempo, você pega aquela pessoa que nasceu deficiente, problemática, sabe, pastor, que não pode falar que tudo ela se alegra, com uma deficiência psicológica, aquela pessoa que não pode andar, paralítica, e pergunta para ele: você é feliz? Você só vai ver a resposta dele no semblante dele. Ele se alegra com tudo. Com tudo. E isso que ele é deficiente. Eu vejo pessoas dentro do metrô, quando eu estou indo para trabalhar, eu falo: Senhor, eu sou miserável. Eu tenho que aprender a ser mais crente, mais grato. Era o que Deus estava falando para aquele povo: aprenda a ser mais grato. Aleluia. Sabe por quê, pastor? A pessoa está andando com cadeira de rodas sem as 2 pernas, estava sorrindo e falando assim: Jesus é bom. Aleluia. Eu falei: eu sei que o Senhor me permitiu isso para me aprender, Pai. E às vezes em você, porque Jesus fala muitas das vezes: não vou te abençoar, eu não vou te dar aquilo que você deseja. E você fala: eu vou desistir, eu vou sair da igreja, eu vou buscar outras pessoas que me agradam. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Às vezes você quer desistir porque alguma pessoa falou, olhou de cara feia. Às vezes você quer largar Jesus, aleluia, porque algum pastor pegou uma palavra dura. Sendo que tem pessoas lá fora que está manco, que não pode andar, que não pode falar, e está agradecendo a Deus. A minha irmã era surda e muda, mas quando ela passou pelas águas, ela passou com uma alegria, pastor. Mas ela passou sem entendimento nenhum, ela não entendia. É como se pegasse ela e jogasse dentro do mar. Mas foi uma alegria. Eu falei: o que foi? Ela falou: assim, tem Jesus. Ela aponta por aí o trabalho dela, mas é deficiente. É comprovado pelo governo. Chega, conhece.
Mas espontâneo, quando é em você, nos possa uma alegria na presença de Deus. Mas está que nem aqueles 12 profetas que quando Jesus fez a cura ali, não faltou nenhum para agradecer. E aí Jesus olha para Pedro e fala, não quero com eles também não, Pedro? E Pedro olha e Pedro como mensageiro de Deus e fala, para encerrar esta pregação, para onde eu irei se só o Senhor tem a salvação? Glória a Deus. Assim agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus.